é, eu abri a palavra de Deus, né? E saiu Daniel 8, 3, 8, né? Daniel 8, versículo 3 ao 8. E foi da Shed. E eu abri nas referências, né? E quem quiser ver, vê aí Daniel, versículo do 3 ao 8, né? Então diz assim, Daniel 8, versículo 3 ao 8. Essa é a referência só. A necessidade de confessar nossos pecados. Nossa consciência é sensível à prática dos pecados. Romanos 2,15. Por esse motivo e por causa da oferta de Deus de perdoar os pecados quando confessados, nós não devemos ignorar nossos pecados, o que leva ao embrutecimento e ao auto-engano que acabam por tornar nossa consciência insensível. Mateus 12, 43, 45. 1 Timóteo 4, 2. Precisamos, como pecadores que somos, admitir e confessar nossa culpa diante de Deus. Salmo 51, do 1 ao 5. João 1, do 7 ao 10. Temos que agregar a confissão genuína, o arrependimento. Então, assim, aqui fala do Império Medo-Persa, né? Quando ele subiu por último ao poder e fala dos carneiros. Então, a cena é Daniel tendo a visão de um carneiro com 2 chifres e alto, né? E de repente, dali veio um bode e atacou o carneiro e imperou pelo carneiro, né? Então tá aqui, o bode cresceu muito e no auge de sua força, aquele grande chifre foi quebrado e no seu lugar nasceram outros 4, também proeminentes para os 4 lados do céu. E aí a explicação que o Shed dá desses versículos é sobre a necessidade de confessar nossos pecados. Então, assim, eu sei que eu não sei como explicar, assim, mas eu confesso para Deus, assim, sempre o que eu tô sentindo e que a coisa só vem crescendo, o tempo tá passando e a coisa só cresce porque não se resolve. E existe uma pessoa na minha vida que eu tô com muita raiva dela, sabe? Muita raiva dela, assim. E a coisa mais cresce e eu fico abismada de tipo assim, passou tanto tempo na minha vida e eu nunca percebi, eu não vi que essa pessoa era assim. Ou eu tinha na mente, sim, que eu era ruim. Essa pessoa era boa, essa pessoa faz coisa certa, faz tudo certo, é honesta, e isso e aquilo. E aí minha mãe se foi e tudo isso aí se mostrou outra coisa. E eu já tentei falar várias vezes para resolver um problema. E é um problema que aonde eu estou pedindo para fazer o que é certo para mim, assim, o justo. Eu não estou pedindo o que é do outro, eu não estou pedindo nada que é do outro. Estou pedindo o que é do meu. E mesmo assim, o que é do meu, as pessoas se negam, sabe? A pessoa se nega, a pessoa enrola. Durante um tempo só foi me enrolando. Aí agora eu me toquei que me enrola. E isso tá me dando mais raiva, está ficando com mais raiva, com mais raiva. Como é que eu posso chegar para Deus e conversar com Deus com o coração desse jeito?
sabe? Tipo, eu posso mentir, eu podia mentir aqui, eu podia chegar aqui, ai, que eu tenho tanto amor, ai, que isso e aquilo, ai, que maravilha, ai, eu tô lendo a Bíblia, olha que lindo, ai, eu sou boa. Não é isso que tá acontecendo. Estou me adoecendo e nesse momento da minha vida, eu tô assim, sozinha, efetivamente assim, na minha vida, não há ninguém por mim. E eu tô protelando uma decisão que eu tenho que tomar, que eu tenho que fazer, porque, sabe? É, quem sou eu pra me comparar a Moisés, mas é daquela base lá, sabe? De ir lá falar com o faraó, por favor, sabe? E nada, e nada. E só enrola, só mais e mais. Não, que você tá me devendo, me devendo, me devendo. E chegou uma hora que eu falei assim, não, não tem essa. O que era pra acertar, o que é pra acertar. Chegou uma hora que eu comecei a ver, eu falei, peraí, toda hora. Eu falei, não, agora ou a gente senta e vamos fazer a conta e agora também, enfim. E tudo isso me impede, assim, de chegar para Deus de me sentir, não de sentir Deus, porque é só com Ele que eu tenho que quem desabafar, né? Com quem falar. E, mas isso me deixa triste porque é como se eu não tô preocupada, assim. Eu falei para Deus, eu falei, Senhor, me ajuda a perdoar, porque eu, humanamente, eu não tenho condições, sabe? Eu fico vendo a coisa assim sabe? Mas que a pessoa sabe o que é certo, não faz o que é certo. E, e aí eu vejo um monte de coisa que aconteceu comigo e de estar vivenciando uma depressão e ter que lutar com ela, né? Com essa depressão, lutar para ver prazer na vida, para gente, se não é Deus, eu já tinha, sabe, eu tinha desistido já. E, e é por conta dele que eu insisto, eu vou ficar, eu vou viver, eu vou esperar. E amanhã faz um ano que eu tô limpa de fumar, né? Faz 5 anos que eu tô limpa de crack. E tudo isso é só Deus na retaguarda. Só Deus segurando a minha mão, só Deus na frente, né? Porque é onde eu olho, né? Para quem eu olho, para poder andar, dar um passo para frente. E é Deus na retaguarda para poder me segurar, e mas independente disso, e a minha ideia fica, sabe? Que decepção, gente, que decepção. Como que é isso, velho? A minha mãe criou a gente, meu pai, igual, sabe? É pra ter noção do que é certo. E não tem, né? A pessoa a vida inteira é comigo, é de um jeito, e já falou, é só com você, e sabe, tipo, e eu sou uma pessoa que eu tento, sabe, eu faço as coisas no correto, velho. Eu não quero dever ninguém, eu pago minhas coisas, sabe, eu sou honesta no que eu sinto, eu sou sincera no que eu falo, eu busco não mentir, sabe, e eu gosto de falar muito de Deus, e não é por conta disso que eu quero trazer a impressão pro mundo que a santa que eu sou. Infelizmente, eu fui entender que a santidade é importante para ver Deus, porque tá escrito. Já agora, sim, porque eu era desse discurso também. Eu não quero ser santa. Mas eu sempre tive princípios e valores muito fortes na minha vida, que eu não é frouxo. E
E aí eu fico, sabe, e senti isso, e eu não queria, eu queria poder, sabe, tá, tudo bem, vai, deixa pra lá, mas não, além do, sabe, da questão da rasteira, tem a questão de olhar e não acreditar que a pessoa tá fazendo isso, sabe? Era como se, sabe, tipo, se eu tivesse um filho e meu filho fizesse alguma merda, matasse alguém, batesse uma mulher, eu ia chorar amargamente, eu ia falar: "Meu Deus, meu filho, que isso?", sabe? "Não faça isso", sabe, é é uma é uma decepção, uma desilusão. E aí, às vezes, eu vem à tona a história vem assim a voz do Espírito Santo, livro de José. E eu sei que eu não sou igual José, porque José acho que viveu tudo isso. Ele chorou, ele deve ter conversado com Deus, né? Claro. Mas ele vivenciou o que tinha que vivenciar, né? Porque o mundo olha assim, tipo assim, nossa, olha como é, olha como uma tá, olha como a outra tá. E eu sempre vi isso assim, de como o mundo vê, vê as coisas. E o incrível é que, assim, na própria palavra de Deus, José se lascou muito, assim, sabe? Por conta de irmão também. É, e, E aí, tipo, tem aquela parte que falam pra Jesus assim: sua mãe tá aí com seus irmãos. E ele fala: minha mãe e meus irmãos é aquele que faz a vontade de Deus. E eu quero perdoar. Eu quero perdoar. E perdoar não quer dizer que, não paga nada, não. Não precisa pagar nada, não. Não. Perdoar é não ficar com raiva. E o que mais sobra em mim é raiva. É raiva. Não é, sabe? E isso impede o perdão. E, e o perdão é uma coisa que é para além de palavras, sabe? Eu sei disso. Existem pessoas na minha vida que eu consegui perdoar. E é coisa de Deus. É só Deus que pode pôr a mão aí. E ele exige perdão. Pra falar com ele, pra lidar com ele, E aí eu falo pra ele, eu falo: Senhor, Senhor. E o Espírito Santo fala: espera, calma. Você vai ver o que Deus vai fazer. Porque foi a mesma coisa, sabe, com a inquilina, que ficou, nossa, tanto distrato, e não pagar, e dever, e tanta coisa, e humilhar, e xingar, e tentar me bater. E eu ficava quieta, e quieta, porque não é porque eu sou boa, não. Quieta porque eu pensei em Deus, porque e choro, e eu chorava muito, eu ficava muito puta da vida. Por quê? Porque eu tô quieta, ou eu só deixei, ou eu só. Por conta de Deus, eu não vou mentir que, ai, não, eu quero o bem, essa pessoa, sabe? Não, para resolver a coisa que é uma coisa de aluguel, eu, para não perder a razão e para ouvir, porque eu ouvi o Espírito Santo falar: espera, espera. E tanto que eu esperei, e aí ainda bem, porque aí eu não tomei o cambal dela. Porque, né, agora é uma conta que se mostrou outra conta que a pessoa ainda tá devendo. E é a mesma coisa. As coisas que eu tentei resolver, eu vou lá, eu tento resolver, eu participo a pessoa. Ah, tá bom. E enrola e não faz, e não, sabe? Sei lá, viu? Eu sei que a raiva sobra e, e eu tô sendo honesta. Ai, pode falar o que for, e se aquilo, eu pelo menos eu sou a pessoa que assumo o que eu sinto e não vou recorrer à mentira e nem a sair bonita na foto, porque também eu não tenho essa vaidade não, de ai, quero ser, não. Deus sabe.
do meu coração. Então não adianta nada eu estar falando pro mundo, ai, não, tudo bem, você perdoa. Não. Eu tô pedindo a Deus perdão. Tô pedindo a Deus para Deus me ajudar a perdoar. Você entendeu? Mas é aquilo que eu tava conversando com a amiga, que ela falou, ó, não, você perdoa, mas você já fala, dá um prazo para que ela resolva as coisas, porque você tem que procurar justiça. E é o que vai ter que acontecer. E é isso aí. Mas e ainda assim sobra raiva. Como que uma pessoa assim, sabe? Aquela desilusão, decepção, sabe? E de você ver que confiou completamente errado e que a pessoa não consegue se ver, ela não tem valores e princípios nem para admitir, para se ver, para se olhar, porque o mundo dela é vaidade, é sair bonita na foto. Foda, viu? E é isso. E eu não sei o que as pessoas vão gravar, vídeo, fita, isso e aquilo, para mostrar o quanto são maravilhosas. Aqui é o contrário. Aqui é para mostrar já o quanto miserável homem que sou. Sabe? Eu tô mais pro lado calvinista da, do evangélico. Não sou neopentecostal e nem tô aqui pagando pau de. E não tem negócio de tá fazendo cena para ninguém aqui, não.